amigos da TV Pensamentos Mágicos. Estamos em mais um programa cujo objetivo principal é educação que transforma. E hoje nós temos a participação do Dr. Antônio Joaquim Severino, professor Severino. Esse amigo, ele nos deu a honra de podermos desenvolver um assunto tão importante que é a educação por princípio, a educação por ética. E o professor Severino, ele é professor titular aposentado de Filosofia da Educação pela Universidade de São Paulo, Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. E ele também licenciou-se em Filosofia da Educação pela Universidade Católica de Leuven, na Bélgica. Professor, é um grande prazer tê-lo aqui conosco para falarmos sobre um assunto tão importante que é a educação, que o senhor é um cultor devotado dessa obra. Prazer é igualmente meu, Ricardo. É uma satisfação ter esta oportunidade para esta conversa, que, por sinal, Ricardo, eu queria abrir fazendo um comentário preliminar, que eu fui muito agradavelmente surpreendido, né, ao revisitar um pouquinho assim a proposta de vocês. Do Programa Educacional Pensamentos Mágicos. Isso, né? E o subtítulo aí, o Transforma, né? Educação Transforma. Isso, exatamente, porque o mote central da minha reflexão sobre a educação, através da filosofia da educação, é justamente esta categoria da formação. Inclusive, em um determinado momento, eu falo que o que está em pauta é justamente a formação humana, quando nós lidamos com a educação, e que formação vem do verbo formar, que tem tudo a ver com a mesma raiz, os verbos cognatos, né? Sim. Um dos principais é justamente transformar, né? Quer dizer, que nós estamos sempre investindo aí na busca de uma transformação que visa exatamente uma maior humanização. Né? Então, e o que eu queria comentar é o seguinte: o seu livro, e fiquei muito agradavelmente surpreendido, porque aí, já além desta ideia da formação humana, que é o objetivo intrínseco da educação, né? A infância, né, o período da vida da criança é fundamental nesse processo. Então, eu sou partidário da ideia, né, e reforçando aí o trabalho de mais alguns colegas aqui no Brasil, de que a gente tem que levar as próprias crianças a começar a pensar sobre o sentido da vida, sobre o sentido da existência. Porque, assim, Ricardo, todas as nossas sensibilidades, tudo isso que faz parte da vida do espírito, no nosso caso, isso não vem assim automaticamente pelo código genético. Nós precisamos aprender, né? E esse aprender, na verdade, é desenvolver todas as nossas sensibilidades. A sensibilidade estética, a sensibilidade lógica, a sensibilidade social, a sensibilidade cultural, e nada disso vem do pacote da natureza, né? Então, tem que ser lapidado, né, professor? Que a educação cuide disso, todas as fases. Então, nunca é cedo demais para começar, né? Verdade. É tarde demais para terminar, né? Então, isso é verdade. A educação nos acompanha a vida toda, né? Então, eu, assim, até os cumprimento, eu acho que é muito significativo
o trabalho de vocês, que não é uma... Quer dizer, geralmente, é claro que a educação hoje, inclusive aqui no Brasil, começa muito cedo, mas a gente tem muito aquela ideia, até, digamos, não errada, mas insuficiente, de que educação é sinônimo de ensino. Quer dizer, É verdade. Educação só de informações. É verdade. Isso não é o mais importante. Claro, claro. Na fase infantil, a formação, esse desenvolvimento da sensibilidade, né, de levar a criança a ter uma sensibilidade ética, a saber avaliar os seus sentimentos, a ter sensibilidade. Muito importante, né? Valores, tudo isto é de fundamental relevância. Né? Então, sim. Aí, parabéns pelo trabalho que vocês vão levantando, e no caso do seu livro, inclusive esta perícia, né, essa habilidade em transformar isso num código acessível para a criança, né, através justamente do pensamento mais mágico, da imaginação, isto é realmente nota 10. Né, é uma coisa que precisa, inclusive, divulgar mais, né? Porque, assim... precisa, professor, realmente. Agora, mesmo no nosso ambiente aqui de filosofia da educação, a filosofia na infância, a filosofia para as crianças, está começando a receber maior atenção. Está havendo uma retomada da discussão da infância. Sim, primeira... Assim, a gente está voltando um pouco a Rousseau, né, lá no seu Emílio, né, que está... Sim. Precisa educar as crianças, e que não é só uma educação da inteligência, da lógica, mas é claro que o aprendizado teórico, lógico, é muito importante, mas há muito mais do que isso que está em jogo. Sim. E, obviamente, nós precisamos encontrar mediações didáticas, tipo o seu livro, tipo os vídeos que vocês fazem, que dá essa cobertura, né? Uma mediação simbólica aí, que é proporcional, que é condizente com o estágio que as pessoas estão passando, né? Quer dizer, a ideia de que, evidentemente, para cada estágio etário que nós estamos vivendo, a nossa sensibilidade vai acompanhando também. Sim, e dizer, então, Ricardo, que assim, até uma feliz coincidência, né? Verdade. Vocês estão praticando uma filosofia da educação tal qual eu a entendo, quer dizer, que é justamente da gente ver o sentido do educar no conjunto do sentido da existência. Sim. Você, inclusive, já falava ontem, né, nós agirmos pela consciência, não precisa agir pela norma, ou pela obrigação, ou pela finalização, mas aquilo que brota, né, nós vamos tomando as nossas decisões e desenvolvendo as nossas ações por uma força interna, não porque nós somos obrigados, né? Isso. Não quero. O nosso objetivo não é imposição, é verdade. Só fiel aos códigos de ética, mas que a gente seja fiel aos princípios. Princípios. Esse é o importante. Eu não precisaria de ter um código, né? Ter uma lei, ter o fiscal, ter o policial, para eu ter o juiz, para eu me comportar, né? Certo. Como sujeito autônomo que eu devo ser. Sim, verdade. Podemos, sim, acho que já estamos conversando. Né? É verdade. É isso mesmo, professor. Exatamente. Eu fiquei muito feliz com tudo que está acontecendo, e eu até comentei com o senhor, nós estivemos juntos, depois eu comecei a rememorar e achei o livro Filosofia da Educação, que o senhor escreveu, e é justamente a fundamentação do livro Filosofia da Educação é justamente mostrar que nós, como indivíduos, precisamos aprimorar o nosso conhecimento
E esse aprimoramento é que nos vai dar essa condição de entender, de fato, os princípios éticos, morais. Não como a falsa moral, a moral puritana, mas como a base central de uma conduta ética, de uma conduta acertada. Não porque alguém está com o porrete na mão, não porque existe uma lei que vai nos punir se nós formos para a direita ou para a esquerda e não seguirmos retos, mas porque nós ganhamos essa consciência. E aí, quando nós ganhamos essa consciência, com certeza, naturalmente, nós agimos com justiça. Mas é uma alegria mesmo, professor, porque eu tive com o senhor em 2003, olha quanto tempo faz, né? 17 anos. Na época, a doutora Nelly Novaes Coelho, eu não lembro se ela abriu o seminário ou ela fechou o seminário, mas tinha 24 estados, 2 países, eu acho que Argentina e Portugal, e era muito interessante porque era justamente esse foco que é a filosofia da educação. E olha, 17 anos depois, estamos aqui para retomar esse assunto com essa oportunidade de termos o programa educacional Pensamentos Mágicos. A influência que o senhor nos ofereceu desde dessa primeira tomada aí de decisões no campo da filosofia da educação é muito importante. Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor, professor. O senhor chama-se Antônio Joaquim Severino, não é? Então nós chamamos o senhor carinhosamente de professor Severino. E o senhor tem um livro que é muito importante lembrar, que chama Metodologia do Trabalho Científico. E eu queria só passar de raspão no conteúdo dessa obra, que é justamente organizar o conhecimento, para que o estudante de educação, da filosofia da educação, conceba e se torne receptivo e organizado para poder estruturar a filosofia da educação por princípio. E aí eu só para complementar, o livro Filosofia da Educação, porque ele tem a estrutura justamente voltada por princípios éticos, morais, que mostra que quando nós agimos por princípio, nós nos tornamos mais produtivos, mais felizes, nós apreciamos mais a vida e a vida nos oferece condições de acelerar o processo de crescimento. Então, baseado nessa estrutura organizada que o senhor traz no livro Filosofia da Educação, eu vou lhe fazer uma pergunta, professor, que todos nós queremos saber como anda a educação por princípio na escola e nas universidades hoje. O senhor podia nos dar essa... Pois não. Então, Ricardo, mas eu gostaria de começar respondendo, fazendo uma breve referência ao sentido deste livro de metodologia do trabalho científico. Sim, sim. Eu não sei se você sabe, mas esse livro teve assim uma aceitação impressionante no Brasil. Muito boa, muito boa, muito boa. Já foram publicados mais de 1 milhão de exemplares, né? É um livro que tem uma formação... Está na 24ª edição, mas assim, cada uma dessas edições teve várias reimpressões. Reimpressões. Isso. Eu conheci a edição de reimpressão. Edição é quando eu faço alguma alteração. E reimpressão é quando a editora roda, né? Certo. Então, e para te falar a verdade, quer dizer, eu nem sou um especialista em metodologia. Mas o que aconteceu? Eu tive assim uma oportunidade histórica que quando eu estava terminando, estava no meio do 3º colegial, surgiu assim de uma forma que é uma longa história, não vou explicar aqui, esta oportunidade me foi oferecida uma bolsa para ir fazer filosofia na Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. Eu não tinha nem
tinha que viajar em julho, né? Lá o ano começa em outubro, você tem que chegar um pouco antes, e era pegar ou largar, não é? Então eu fui, né, acabei aceitando, me puseram aí no navio mercante, lá fui eu, uma caipira assim do interior, e aconteceu o seguinte, eu lá não tem vestibular para você entrar na universidade, né? Eu entrei logo fiquei lá uns 3 meses aprendendo francês, né, para poder assistir às aulas, e eu logo entrei na universidade, que é uma universidade que tem 500 anos, você tem uma ideia, foi lá que estudou o Erasmo, né? Sim, sim. E aí, Ricardo, eu tive uma disciplina, um professor que era um medalhão, para você ter uma ideia. O professor Van Riet, ele era professor visitante, tanto de Frankfurt como da Colômbia, e este professor nos deu uma disciplina introdutória. E eu fiquei assim, encantado. Imagina, um colegial aqui nossa fragilidade, né? Esse professor que é uma sumidade, que é um filósofo considerado internacionalmente, ele nos ensinou, ele nos deu uma introdução inicial de sociologia. Quer dizer, mas assim, de pegar a gente, pegar a nossa turma, ir lá na biblioteca, ver como é que os livros eram organizados, como é que faria uma referência. Eu fiquei encantado com aquilo, porque eu nunca tive tido essa oportunidade. Então, isto foi uma porta aberta. Foi um ensaio, né? Quando eu voltei, depois já de formado, em 1966, eu caí numa sala de aula, eu me dei conta que os alunos, os estudantes universitários, não tinham uma certa disciplina de trabalho. Não tinha metodologia. O professor pedia lá um seminário, cada um entendia de um jeito, cada um fazia de outro, fazia um fichamento, tudo de... Aí eu comecei a organizar umas apostilinhas e dizer, olha, vamos fazer assim, já que nós vamos combinar o que é uma resenha, o que é um resumo, o que é um fichamento, o que é uma monografia, como é que se faz a referência, mas tudo que eu tinha aprendido lá no meu semestre lá da faculdade. Isso foi crescendo, todo semestre eu recomeçava as minhas aulas, eu aumentava aquelas apostilas, fui organizando, até que um dia um daqueles rapazes que tem essas gráficas que ficam perto da universidade, ele fazia as apostilas para mim, né? Aí um dia ele falou, olha, professor, eu agora comprei uma máquina nova, vou fazer uma senhora apostila para o senhor, e a máquina chama offset. Aí ele fez o apostilinho, Ricardo, 52 páginas, com capa azul, grampeada assim, né? Certo. Tinha 3 turmas de 50 alunos. Eu dava filosofia da educação para 3 turmas da licenciatura lá na PUC. Aí eu falei, então imprime 150 para mim, eu vendia a um cruzeiro e 20 centavos, e ele imprimiu essas 150, e nós tivemos, sem fazer um cartaz, sem fazer um telefonema, sem fazer nenhum tipo de divulgação, foram impressos 1.200 exemplares. Certo. Tudo de boca a boca, né? Os alunos vinham procurar. Aí o Cortez, que tinha uma livraria dentro Sim. Ele me procurou um dia e falou, professor, que história é essa aí? Tem um livro aí, o senhor tem um livro aí de metodologia, que chamava já Metodologia do Trabalho Científico, né? Eu falei, não é livro, é essa apostila aqui. Ele tinha 20 ainda lá na minha mesa. Ele falou, me dá essas 20 aqui que eu vendo para você. 3 meses depois ele volta e diz, olha, nós temos que melhorar o layout, publicar isso como livro. E foi o que ele fez. A Editora Cortez nasceu com esse livro. Nossa, que história, hein, professor Severino? E como eu vi que o livro era muito bem aceito, porque havia uma demanda,
né? Teve um professor lá da Bahia que falou: olha, Severino, você deu uma martelada na cabeça do prego, né? E é uma obrigação de toda a reedição de ir implementando e burilando e melhorando o livro. E com isso foi acontecendo, né? Mas isso para te dizer, Ricardo, fora o aspecto aí da crônica, né, da história, sim. que é um livro para ajudar exatamente como você estava dizendo agora há pouco, organizando, trabalhar de uma forma autodidática. Eu não exatamente. Porque tem muitos livros de metodologia, né? Mas assim, até tem um bando deles que já traz agora na internet, já traz um nariz de cera para você fazer as coisas. Eu não acho assim, eu acho que o estudante tem que desenvolver. Exatamente. Então, como eu falo até hoje para os meus alunos, para os meus orientandos, olha, o importante não é você fazer o que você pode fazer. Porque você pode entrar na internet e comprar uma tese pronta, né? Comprar uma monografia, mas não vale a pena, porque não vale. O espírito da coisa, além dos aspectos éticos, é a capacidade que você tem de criar, exatamente, de colocar aquilo como algo que você aprendeu de fato. Você colocou muito bem, quer dizer, todo o desenvolvimento da nossa sensibilidade, e você falou muito bem, é um despertar da consciência. Isto é feito exatamente através da ferramenta do conhecimento. Exatamente. Desde a alfabetização, estou lendo aqui agora, amanhã tem uma banca sobre alfabetização, né? Quer dizer, esta é uma chave que abre fundamental portas. Exatamente. Cultura, né? Exatamente. Quem não é alfabetizado perde assim, a possibilidade de ingressar em toda uma esfera cultural e todo um universo que justamente essa capacidade de simbolização, de decodificação de símbolos nos traz, né? Exatamente. E a ideia é essa, quer dizer, o livro de metodologia é um apoio didático pedagógico, mas com voltado lógica. Exatamente. Né? Não é um receituário, como é que eu faço, né? Aquela coisa mecânica, né? Não, o que importa é o conteúdo. É claro que a forma é sempre importante, mas na verdade eu quero que uma boa forma sustente um melhor conteúdo. E a organização disso, né? Formação. Exatamente. Então, aí agora, voltando à sua pergunta, como é que a gente está vendo a educação hoje? Quer dizer, eu acho que a gente está vivendo, Ricardo, assim, no mundo inteiro, mas de modo muito sensível, muito concreto aqui no Brasil, uma crise profunda, né? Justamente porque nós não estamos entendendo a educação como esse despertar pessoal para a cultura. Quer dizer, tanto a nossa legislação, como muitos dos nossos teóricos e, sobretudo, os nossos administradores, estão tendo uma visão muito pragmática da educação. Sim, eu concordo com o senhor. Assim, passar só informações objetivas e técnicas para dar uma certa habilidade para o cidadão, para ele entrar no mundo no mercado de trabalho, né? Quer dizer, isso é importante, mas isso não é o núcleo central da educação. Exato, exatamente. E eu vejo agora, principalmente agora nos últimos anos, inclusive, um certo agravamento disso, porque ainda vem junto com uma ideologia meio obstrusa, muito verdade. Assim, com um moralismo exacerbado. Não é disso que se trata. Nós temos que dar uma formação ética. Exatamente. Né? A pessoa ser ética. Não porque ele segue uma doutrina ou segue um programa, né? Mas porque ele é maduro. Porque ele conquistou um sentimento da consciência. Um membro da espécie humana e um membro da sociedade humana.
Exatamente. Né, a nossa relação com o outro, né, que é aí que nasce a ética, né, é Sim. de fundamental relevância. Né? E Então, quando... tanto na teoria como na prática, né, assim, na prática a escola brasileira me parece assim muito no piloto automático É verdade. e assim Verdade. ainda com uma carência muito grande de recursos, de infraestrutura, né? Porque, olha, Ricardo, eu assim, você sabe, eu acabei de falar, eu fiz a minha universidade numa universidade famosíssima, né? Mas o meu grupo escolar lá no interior de Minas dá de 10-0 na universidade, nessa linha aí. Exatamente, Eu exatamente. sou extremamente grato àquela escola pública, um grupo escolar, que eu ia descalço, mal vestido, né? Foi a melhor experiência coletiva que eu tive. Eu não vi nenhuma outra instituição tão democrática como aquela E e voltada por esses muito princípios, né? responsável pela minha formação. Né? Exatamente. Por Então, isso que... eu acho que era outra história. Né? Eu acho que a Sim. escola melhorou muito do ponto de vista das condições técnicas, né, dos recursos, tudo isso, da infraestrutura, mas nós perdemos um pouco. Realmente. São São formatos. perdas, exatamente. E então, o que acontece? Com essa evolução, nós vemos aí que o mundo apresenta uma evolução tecnológica, científica, até que nos assustam, né? Exato. Essas evoluções. Mas, por outro lado, a humanidade ainda chora e sofre com a própria decadência dessa estrutura comportamental. Por isso que a Exatamente. filosofia da educação, do ponto de vista da sociologia, desse estudo investigativo do que eu sou e o que eu posso ser para a minha sociedade, é de fundamental importância. Como é a Exatamente. metodologia do estudo científico. Se Claro. você não tiver essa metodologia, organizar esse conhecimento se perde. Por isso da importância de você ter começo, meio e fim, para você formar uma base estrutural de ações, porque senão você fica sem acabativa. E aí Isso. eu faço uma pergunta para o senhor, aproveitando essa história que o senhor contou da Cortez, né, que é muito interessante. Daríamos para escrever um livro só contando essa história. E eu queria perguntar para o senhor o seguinte: se a gente sabe da BNCC, dessa normativa que vem aí com uma proposta para estudar, né, fazer a filosofia da moral, né, da educação, para poder, pelo menos é o que nós esperamos que venha a BNCC, para melhorar essa condição ou para que surjam novos sentidos normativos Isso. e que controle essa parte tão necessária que nós acabamos perdendo ao longo desse tempo aí, que o senhor falou quando se referiu ao grupo escolar. Realmente, tínhamos uma educação mais cobrada, mas ela realmente era organizada. Nós temos hoje a educação por conveniência. É aquela que nós observamos quase que todos os dias na sociedade humana atualmente. Então eu tenho a minha educação por conveniência, eu troco sentimentos. Na verdade, eu não sou assim, eu estou assim. É diferente. Então, Claro. na verdade, eu sou educado, eu estou sendo educado porque preciso ser, para que eu tenha uma convivência ali entre os meus colegas, entre as pessoas que convivem comigo. Mas, na verdade, eu não tenho essa educação formada por princípio. É isso que nós estamos buscando. O Programa Educacional Pensamentos Mágicos, ele justamente visa o bem maior de uma sociedade, que é justamente o conhecimento. O nosso querido escritor
Monteiro Lobato, ele disse isso muito bem, com uma simples colocação, quando ele disse que um país é feito de homens e livros. Realmente, quando nós estudamos, organizamos o conhecimento, entramos num processo de metodologia organizada, nós encontramos a verdadeira consciência e aí operamos com justiça. Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor, sabendo que a BNCC vem para contemplar uma organização mais atualizada da educação por consciência, por ética. Como o senhor avalia, por exemplo, essas outras, vamos dizer, esses programas que surgem, que tratam de emoções, tratam de conhecimentos específicos, tratando da sociologia, mas que elas são mercantilistas, né, que estão buscando vender um padrão sem esse estado de consciência que o senhor tão bem trata na filosofia da educação por consciência. Como o senhor vê isso? É como uma forma de você enganar, já que a gente está tendo essa oportunidade? Nós vamos enfrentando, assim, o Brasil, nesses últimos 50 anos, vem enfrentando, assim, uma série de contradições, de incongruências, que você veja o seguinte: em 1988, quando foi aprovada a nova Constituição, pela primeira vez na história do Brasil, a educação recebeu um capítulo inteiro da Constituição. Isto é uma novidade, né? Sim, sim. Aí, depois, né, quase 10 anos depois, em 96, foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que, em termos de princípios, incorporou aqueles princípios lá do capítulo, do artigo 205 da Constituição, né, que são muito bons, né? Toda essa ideia da educação que forma para o mundo, forma para o mundo do trabalho, mas forma para a cidadania, forma para a formação da personalidade, né? E com todas essas dimensões que nós estamos falando. Agora você vê, a LDB prevê a BNCC. Então, mas a LDB foi aprovada em 96 e nós vamos aprovar a BNCC mais de 24 anos depois. É isso que eu ia falar para o senhor. Isso é um quarto de um século. É um quarto de um século. Com tanta carência, com tanta necessidade, com tanta urgência da educação, que nós temos. Você vê a história, a LDB prevê que o país tem que estabelecer um sistema nacional de educação, e uma vez estabelecido o sistema, aprovar os planos decenais de educação, né, fazer as diretrizes curriculares de todos os níveis e o que precisa, o que supõe uma base nacional curricular comum, que só foi aprovada agora. 24 anos depois. Absurdas assim, não é? Lá no governo Temer fizeram uma reforma do ensino médio antes de aprovar a base nacional. É a base nacional. Na frente dos bois. Né? É verdade, verdade. E aí o que acontece é o seguinte: desde a Constituição, passando pela LDB e entrando na base nacional comum, nós temos princípios e diretrizes muito boas, Ricardo, assim, muito potentes, muito conscientes. Só que o que acontece é isso que você falou. Quer dizer, o processo de implementação de tudo isso vai caindo em algumas malhas. Por exemplo, esta malha da mercantilização dos serviços. E aí, aquilo que diz respeito à sensibilidade, à arte, à ética, se transforma num serviço posto no mercado. Exatamente. É uma tristeza. Uma mercadoria, né? Que já foi decodificada filosoficamente. Você vê os trabalhos lá da Escola de Frankfurt, tem muitos teóricos, mundo afora, que condenam essa mercantilização da cultura. Tudo vira mercadoria. Vira mercadoria. De vista
a meta, a finalidade. Lembra lá? O objetivo maior. O objetivo central, nuclear. A outra coisa é quando este objetivo ele é mecanicizado, né? Aquilo que a gente estava comentando. Que fica... O papel da escola é só habilitar tecnicamente para torcer o parafuso, como se nós fôssemos torneiros. É verdade. É verdade. Então, eu não estou te falando, não é nem uma questão de segundas intenções, de maquiavelismo, né? É que isso não diz respeito ao modo de ser da pessoa humana, né? Que todas essas habilidades elas é um mais, né? Sim. É uma mediação, é o que eu gosto de dizer, é régua e compasso. Agora, régua e compasso. Sofisticação tecnológica que você diz, que a gente até fica assustado de ver. Fica assustado. Valiosíssima, mas ela não tem um sentido em si mesma, ela está em função de determinadas finalidades. Exatamente. E finalidades é que nós temos que explicitar através do conhecimento. E aí, exatamente. Filosofia, não é, Ricardo? Porque a ciência até me diz como fazer as coisas, mas a filosofia me diz para que eu vou fazer. Para que a gente vai fazer. Para quem? Quer dizer, esse quem, qual o homem que eu quero construir? Qual o homem que eu quero acertar? E é a grande questão que se põe para a educação. E ainda para clarear essa abordagem que nós podemos desenvolver, o senhor tão bem nos mostrou esses mecanismos, sabendo que esses programas que são criados, ora mais pela emoção, para mostrar as emoções através da arte, essas coisas todas, às vezes eles ficam capengas porque eles não chegam no cerne da questão, que é justamente essa transformação da qual a gente vem buscando, tanto o senhor quanto nós. Por isso que essa energia, quando o nome do senhor surgiu, eu relembrei esse processo, porque justamente a doutora Neni Novaes Coelho, que foi minha professora, e tanto eu tenho a ela a agradecer, pela qualificação da filosofia da educação posta em ação, porque ela vai dizer quem somos, o que queremos e para quem nós devemos agir através do nosso conhecimento organizado, como o senhor fez no Metodologia, trabalho científico. Então aí nós voltamos e aí dizemos, bom, se a BNCC, depois de 24 anos, vem agora clarear o mundo de uma nova necessidade, que o mundo hoje passa por uma grande transformação, mas a principal transformação ainda não aconteceu, que é justamente a ética moral, que tanto nos faz falta no dia a dia. Nós vemos isso, pessoas darem cabo de outras e até darem cabo da própria vida, pessoas academicamente perfeitas, dentro de um processo sociológico e até cultural, e que tomam atitudes que são totalmente diversas do processo da educação como então, a necessidade maior. É isso mesmo, Ricardo. O Bergson, já há alguns anos, tinha justamente diante desse crescimento tecnológico, desse grande desenvolvimento tecnológico, ele dizia, o homem desenvolveu, cresceu, implementou o seu corpo, mas não desenvolveu a sua alma, usando essas categorias. Justamente isso, porque nós ficamos muito poderosos, não há nada que o homem hoje não possa fazer, não tem mais limites, mas o problema é que a mentalidade dele não acompanhou esse grande desenvolvimento, esse desabrochar. Certo. E daí a necessidade desse investimento, dessa insistência.
Eu ainda há pouco estava orientando um trabalho que o mestrando estava fazendo sobre as metodologias ativas, que agora é uma coqueluche, agora, sobretudo no ensino superior, né? Mas o que acaba resultando? Quando a gente vai analisar, que debruce sobre isso, estude, quer dizer, de um lado, um deslumbramento muito grande com as máquinas, com as tecnologias, né? E, de outro lado, a expectativa de mercado, né? Isso é que é o perigo. É esse o Aprofunda perigo. o sentido daquilo. É até uma coisa boa, não há dúvida alguma, não é? Por exemplo, a tal aula reversa, tudo isso que está aí agora na ponta da língua de todo mundo, eu já escrevia isso lá em 1975, na primeira edição Olha do só, livro de metodologia. Só que ninguém presta atenção, porque é se eu verdade. tivesse tido É verdade. um arsenal de marketing assim, vendendo peixe, né? Pegaria. Por quê? Porque as pessoas não vão à raiz do problema, não Exato. buscar esse fundamento. Né? Por que eu tenho que fazer assim? É Né? verdade. Por exemplo, se eu quero criar alguma coisa, agora se fala, por exemplo, do emocional na pedagogia, né? Mas, claro, é importante, mas não basta você nomear, você precisa Não, não basta, apreciar exatamente. isso, né? Exatamente. E levar as pessoas a entender o papel da emoção, a entender, por exemplo, o papel do imaginário que você está fazendo aí com as suas historinhas lá dos meninos, lá Os dos pensamentos princípios. mágicos. Então, Das é exatamente virtudes. isso. Quer dizer, você precisa envolver o seu movimento, né, com tudo isso que ele tem de inovador, que a pessoa descobriu que é inovador, que mexe com a nossa sensibilidade, né, mas na sua verdadeira finalidade. E não fazer disso só um efeito ou um Exato. mecanismo, um processo, Pontual, né? é, Não. uma técnica, né? Quer dizer, o Sim, problema é que sim. acabamos tecnificando tudo, né? Exatamente. Esse é que é o perigo, É o professor. pensamento, né? E, Esse é o e perigo. mesmo o sentimento, né? Quer dizer, não é possível, Nós, né? na verdade, professor Severino, a gente ficaria aqui o dia inteiro falando Ah, sobre claro, as estruturas vou ligar. organizadas da filosofia da educação. E nós vamos fazer isso em outros momentos, eu e o senhor, porque é uma contribuição muitíssimo importante e necessário para educadores e pais, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Mas a gente vai dosar isso aí. Hoje esse programa, ele tem essa finalidade, mostrar que nós estamos aqui, eu aqui, o senhor, estamos juntos nessa mesma sensação de produção constante da educação por consciência. E para finalizar, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: com essa experiência que o senhor tem na aplicação da sociologia, da filosofia, da educação, com esse conhecimento estrutural organizado para que se entenda o porquê que a gente tem que agir com justiça. Justamente a gente vem e apega-se à consciência de fato, e aí você não vai fazer o que não pode, porque você sabe que não pode. Não é porque você é puritano, simplesmente porque você age por consciência. Isso é educação. E quando você age por educação, você automaticamente abre um processo de entendimento de tudo que você está envolvido, seja a matemática, seja o português, seja o inglês, seja qualquer outro processo de aprendizagem. E isso nós observamos constantemente no dia a dia. Uma criança bem educada, eticamente, ela tem muito mais habilidade em aperfeiçoar os seus conhecimentos do que aquela que se dispersa com aquela educação toma lá da cá. É, E não é produtivo para a evolução de nossos pequenos. Então, baseado nessa consciência estrutural organizada, que o senhor bem colocou em todos os seus artigos, principalmente na metodologia do estudo científico,
nós observamos hoje o programa educacional Pensamentos Mágicos, que é uma felicidade para nós falarmos de educação por princípio, por ética, e, consequentemente, mostrar o estado de consciência que é o caminho principal para que a gente possa organizar e executar de fato esses princípios nas nossas atitudes diárias. Então, pegando esse entendimento que nós estamos tendo aqui, o que o senhor diria para nós do programa educacional Pensamentos Mágicos aplicado numa grade curricular como norma de conduta, beneficiando crianças, a família e educadores? Como isso seria se, desde a tenridade, tivéssemos esse processo de aprendizagem? E o que isso beneficiaria a sociedade como um todo? Pois é. Então, mas não há dúvida alguma, Ricardo, eu acho que isto é uma plataforma que precisava impregnar o nosso espaço curricular, porque é evidente, não é? A gente espera, né, que até em função dos princípios que foram reconsolidados agora da BNCC, que os organizadores, os planejadores do ensino, criassem as mediações pedagógicas para implementá-los. Então, é evidente que esse tipo de trabalho, como o que acontece aí com o seu livro, eles são, às vezes o professor conhece, então traz como um subsídio, mas aí por iniciativa de pessoas, por iniciativas individuais, pessoais. E o que nós precisaríamos é que a própria as propostas curriculares, as propostas formativas que já existem, que tem que existir lá na educação infantil, desde a educação infantil até a pós-graduação, viabilizasse isso formalmente, né, como um método prático, né, da grade curricular. Uma legitimação institucional. Né? Eu acho que isso é uma tarefa, é preciso a gente lutar por isso. Está fazendo lá para a educação infantil, ó, eu e o Estevão fizemos aqui filosofia. Para o ensino superior. Quer dizer, e você vai ver, Ricardo, assim, então aqui eu estou fazendo para o ensino superior uma reflexão como essa que você faz. Por que ensinar valores políticos, éticos e etéticos na formação profissional é importante? Por que é importante? Sim. Então, isso que você fala do ético, do estético, do político, do lógico, tudo isso eu estou falando para a universidade. Mas aí você currículo da universidade, poxa, o sujeito fica 4 anos lá, não tem um semestre de filosofia, não tem um semestre de ética. Você dá graças a Deus quando encontra no currículo uma disciplina sobre o código de ética, que não é o suficiente. Né? Que não é o suficiente. De códigos, eu preciso de pessoas moralmente sensíveis, eticamente sensíveis. Que aí preparadas. Diante das situações da vida que ela vivenciar. Né? Então, eu acho assim, é muito importante essa contribuição, né, que a gente chama assim, paradidática, como é o meu livro, né, o seu, que a gente até procura mostrar para os colegas que estão lá no trabalho, mas era preciso que o próprio sistema educacional, né, a prática institucionalizada, que ela abrisse esses espaços, né, porque o que vai funcionar é a sala de aula, né, sim. É lá que a coisa acontece. Não é o ministro da educação, é o professor, né? Então, acho muito importante, acho que vale a pena esse investimento nessa direção. Nós, só para complementar, o ano que vem eu já tenho
o livro bem desenvolvido, que vai se chamar Programa Educacional Pensamentos Mágicos. E o seu subtítulo é Educação Consciente para uma Sociedade Melhor. Toda a fundamentação da obra é justamente nesses princípios que nós tratamos aqui. Ele organiza as disciplinas, organiza a conduta de ética e essa formação dos princípios da qualificação de cada um deles na prática diária. O que ele significa, como isso importa, quais os benefícios e os malefícios quando nós usamos de subterfúgios para sair dessa administração metodológica, que é justamente o que vai nos garantir a evolução de nosso processo de vida na Terra. Então, justamente, Programa Educacional Pensamentos Mágicos, não é? E até lá o senhor vai, junto conosco, eu e o senhor, com todos os nossos colaboradores, idealizar realmente pontos que vão nortear justamente cada capítulo para que ele fique cada vez preparado para entrar nessa regra que a escola tem que colocar, precisa urgentemente mudar e os padrões estão sendo alterados negativamente quando eles deveriam ser conservados para que a gente tivesse uma evolução muito mais acertada da educação no Brasil. Acho que no mundo, né, professor? Sem dúvida. Mas é isso, Ricardo. Vamos conversando, né? Professor, muito obrigado. Obrigado você. Estejamos juntos aí em breve, novamente, para falar sobre um dos assuntos mais importantes, que é a educação por consciência. Um grande abraço, professor. Uma boa tarde para você. Para o senhor também. Nós encerramos mais uma vez o programa Pensamentos Mágicos, desejando a todos uma excelente oportunidade de aprendizado através da educação que transforma. Até o próximo programa. Um grande abraço.